tinha vontade. Eu fui até a Pastoral da Criança e comecei a ver que eles trabalhavam com crianças e que muitas vezes só precisavam de pessoas para dar suporte, para olhar aquelas crianças, para alimentar aquelas crianças. E foi como eu comecei a aprender a fazer alguma coisa. E a partir daí eu descobri que eu tinha outras habilidades. Então, muitas vezes, o voluntário se sente perdido porque ele pensa assim, puxa, mas eu não sei fazer nada. Mas todo mundo sabe fazer alguma coisa. E no trabalho voluntário você começa a descobrir qual é o teu dom, qual é a tua habilidade, teu talento, né? Então o primeiro passo é procura uma instituição, procura um grupo familiar, procura uma igreja, procura a associação de moradores do teu bairro e começa a ver qual é a necessidade que tem naquela localidade, né? E a partir daí ver o que é que eu posso fazer. Existem pessoas que são muito boas de conversa, né? Essas pessoas são ótimas captadoras de recursos. São aquelas que vão de porta em porta, pedindo, ajudando, são aquelas que divulgam, são aquelas que às vezes têm um contato. Que muitas vezes você só precisa ter um bom relacionamento entre pessoas, um bom network e ter um contato com as pessoas certas para articular recursos. Então eu não preciso ser um especialista em alguma coisa para poder ajudar, para poder fazer a boa ação. Eu preciso ter a boa vontade, eu preciso ter a iniciativa de dar o primeiro passo, que é ir buscar a instituição para apoiar. E a partir daí eu vou começar a descobrir o meu talento, o que é que eu posso fazer. Tá? Então não tem assim, eu não preciso ser especialista em nada. Porém, é importante ressaltar que os nossos voluntários eles têm que se qualificar cada vez mais. O que é isso? Nossa, eu comecei a participar de uma ONG, comecei a ajudar, chega um momento que eu começo a ficar limitado, eu não sei qual o próximo passo que eu preciso dar. Então é importante participar de palestras, participar dos encontros, participar das discussões, dos fóruns, para você começar a ver as coisas de uma forma um pouco mais abrangente, né? Hoje, uma das grandes dificuldades das instituições se refere a fazer projetos. Como fazer projetos? A gente tem a boa ideia, a gente tem a boa vontade, às vezes a gente tem até o recurso, não sabe como organizar tudo isso. E aí é que entra a necessidade de ter voluntários cada vez mais capacitados para ajudar a fazer esse projeto, ajudar a gerir esses recursos, ajudar a divulgar essas ações dessas instituições, para conseguir pedir da forma certa, porque pedir é muito fácil. O problema é pedir da forma com que o teu financiador venha acreditar na tua proposta. Então o voluntário ele precisa também começar a ver a questão da ação de uma forma um pouco mais profissional. O que é que eu consigo fazer um pouco diferente para ajudar mais ainda na ação que eu já faço hoje? É importante que o voluntário ele também não se acomode, ele busque, né, tá se qualificando, exatamente, se capacitando para estar oferecendo um serviço bom e também até para o próprio crescimento dele, né? Bem, a gente vai agora para um breve intervalo e voltamos já já. O programa Camaçari em Debate está de volta e hoje nós estamos falando sobre a importância do trabalho voluntário e como convidados especiais nós temos Edna Matos Almeida, pedagoga e especialista em gestão escolar, e também o padre Valmir Miranda, pároco da Catedral São Tomás de Cantuária, e Edileuza Sena, que é administradora e consultora em responsabilidade social. A gente falou nos blocos anteriores sobre as vantagens, as características de um voluntário, mas também existem as limitações, né? Muita gente se interessa em fazer o trabalho voluntário, mas acaba encontrando muitas dificuldades. É a falta de tempo, é a questão de não saber onde ajudar, como ajudar. Essas dificuldades são bem existentes, não é, Edileuza? São. Existem pessoas que têm o tempo, têm a boa vontade, mas não têm a condição financeira, às vezes, até para pegar um transporte, para se deslocar até o local onde vai fazer a ação. Existem pessoas que têm a condição, mas não têm o tempo, até porque hoje é normal, as pessoas trabalham, as pessoas estudam, as pessoas têm família, às vezes já têm as suas dificuldades do dia a dia, então falta esse tempo. E eu penso que deveria existir, da parte das empresas principalmente, um incentivo um pouco maior. A gente sabe, claro, que não dá para a gente liberar as pessoas o tempo todo para estar fazendo ação voluntária, né? Mas ter um movimento por parte das empresas para que em algum momento liberassem essas pessoas, pelo menos para elas começarem a ter o primeiro contato com a ação. Até porque é muito comum as empresas utilizarem seus funcionários para se promoverem, enfim, né, através das ações assistencialistas, mas elas desejam que eles façam isso fora do horário de trabalho, só que às vezes não é viável em função dessas outras rotinas que se tem. Mas eu penso que se elas começarem a dar o primeiro passo, olha, vamos liberar uma vez no mês, fazer o famoso dia D, o dia de ação social, né, e liberar essas pessoas, elas começam a pegar o gosto e a partir daí elas tomam o seu rumo, né, com a ação social em si. Né? Mas existem dificuldades sim, existe a dificuldade de saber por onde começar. Às vezes eu tenho tudo, eu tenho tempo, eu tenho recurso, eu tenho uma boa vontade, mas eu não sei o primeiro passo.
Às vezes eu não conheço a minha comunidade, eu não conheço o local onde estou inserido, então eu nem sei que do lado da minha casa tem uma ONG que eu poderia estar contribuindo, que eu poderia estar ajudando, tá? Então existem várias barreiras, né? Existe o descrédito, porque eu tenho vários colegas que falam assim, eu não faço ação solidária porque a ONG é desonesta, porque as pessoas que estão ali estão para se promover. Existe isso, a gente sabe, porém é preciso que a gente tenha fé, que a gente realmente acredite que existem pessoas que estão ali porque querem ajudar. Não adianta dizer assim, olha, eu não faço porque o outro fez alguma coisa errada e manchou a imagem daquele trabalho ali, mas eu penso que a gente tem que acreditar, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Então, existem várias barreiras para quem quer ser voluntário, mas a principal dela, eu penso que é o tempo. Porque hoje a gente está num mundo que tem pessoas que têm 2 empregos, que têm família, que ainda assim estudam, que ainda assim fazem cursinhos e cada vez mais é cobrado. E como conciliar esse tempo? Porém, se a gente for fazer uma autoanálise, o tempo que a gente perde, às vezes, assistindo televisão, em redes sociais, indo para uma festa, deixa para ir de uma festa uma vez no mês e vai fazer uma ação social, né? Tira 8 horas, por de 8 horas que você às vezes estaria numa praia, alguma coisa assim, vai fazer o bem para uma outra pessoa, porque isso volta para você. No momento que você faz uma ação solidária, que você faz algo tentando buscar a melhoria da sociedade, você está melhorando para você também. É verdade. Então, quanto tempo a gente perde com outras coisas e poderia estar investindo aquele tempo ali em fazer o bem? É verdade. Bem, vamos ver agora o que as pessoas falaram nas ruas sobre a importância de fazer um trabalho voluntário. É ver a pessoa bem e também me sentir bem. Quando você ajuda o próximo, você se sente bem, sem esperar a recompensa. É muito útil, né? Tanto para quem presta o serviço ao próximo, como para quem está recebendo. Porque só assim, né, temos como somar com o próximo. E Deus se agrada muito com aquele que tem essa visão de não pensar só em si, mas no próximo também. É muito gratificante para quem faz e para quem recebe. Trabalho voluntário, eu acho assim, trabalhando em conjunto é muito bom, que ajuda as pessoas. Digamos, se um hospital está precisando de ajuda, tem uma equipe de pessoas que sabe como é o serviço, tem alguma profissão, já se formou em enfermagem, não é nada demais ajudar o hospital. Uma escola está precisando de alguém para tomar conta dos alunos na prova, é muito importante que a pessoa vá, faça parte. Bem, Edna, a gente vê que as pessoas têm uma consciência, né, do valor, elas valorizam o trabalho voluntário e isso é importante também para incentivar um pouco mais as pessoas a fazerem esse tipo de ação, não é? Sim, com certeza. A partir do momento que você começa a fazer um trabalho voluntariado, você vai passando para o outro e vai chamando o outro e vai criando a sementinha, né, brotando aos poucos, e o objetivo é tentar captar o máximo possível de pessoas para seguir com essa ação que é de transformar a sociedade, transformar o convívio ali, o meio em que ela está inserida. Isso é importante. E as ações são feitas a partir do momento que você toma consciência de que isso vai te trazer o retorno. Isso é fato. A lei do retorno, ela é transparente, mesmo que a pessoa não tenha esse autoconhecimento, mas a lei do retorno foi muito bem dita aí no VT por algumas das pessoas, de que tenha consciência do que vai receber. Isso eles têm consciência e sabem da importância. Talvez esteja faltando o primeiro passo, como ela falou, né, do incentivo das grandes empresas em estar não só transformando essas ações em assistencialismo, como falamos no bloco passado, em apenas no momento do Natal, chegou a Semana Santa, o Dia das Mães, que não seja apenas transformada em ações assistencialistas de datas comemorativas, e que seja ela no dia a dia, a todo momento que ela percebe que há necessidade da sua ação ali, junto com a comunidade em que ela está inserida. Dentro da casa dela mesma, ela pode estar fazendo um voluntariado e mobilizar a família. A partir do momento que ela começa a mobilizar a família, ela já está fazendo a ação. É verdade, é uma coisa interessante que esse trabalho voluntário ele pode começar dentro da sua casa, até mesmo dentro da sua empresa, não é? Exatamente, existem pessoas, por exemplo, que têm um conhecimento de informática um pouco mais avançado, ele pode se dispor como um voluntário para ensinar os seus colegas de trabalho aquele conhecimento, né? Eu tive experiências em outras empresas em que um colega de trabalho ele fez isso, ele tinha um conhecimento muito bom, ele montou um projetinho, uma estrutura, e aí fora do horário de trabalho dele, né, no turno oposto, ele dava aula para os outros colegas que não tinham esse conhecimento. Assim como tem pessoas que têm a habilidade de falar, de fazer palestras e tudo mais, elas também montaram estrutura de projetos e aí fora do seu horário de trabalho também davam aula para os outros colegas. Então,
Eu posso ser voluntária, inclusive dentro da minha empresa, né? Como você falou, não preciso somente fazer isso na minha comunidade, fora do meu ambiente de trabalho, mas lá dentro, no horário oposto, né, que é o que caracteriza a atividade voluntária, eu posso também estar ajudando outras pessoas a se desenvolver. Isso. Você pode ser voluntária dentro da sua casa, de madrugada, como a Edileuza falou, um colega que fez um projetozinho de informática. A partir do momento que você tem experiência em elaborar um projeto, e você pode chegar para essa instituição e dizer, olha, eu sei elaborar um projeto, você precisa do quê? Te dar esse projeto e ela seguir. Você fez aquela ação isoladamente, sozinha. Você não precisou de um todo, está inserida lá dentro fazendo a ação. Você fez a ação diretamente da sua casa. E esse é um exemplo bem interessante, porque é o que eu faço, né? Eu dou suporte técnico para algumas instituições, mas eu não preciso sair de casa para fazer a minha ação. Eu dedico normalmente 2 ou 3 horas todos os dias. E aí as pessoas falam comigo por telefone, eu desenvolvo o projeto, dou a orientação, explico como que tem que fazer, elaboro e encaminho. Então, mas eu faço tudo isso de casa. Só que eu estou dedicando uma quantidade de horas, porque às vezes a instituição é muito longe, tem instituições que eu apoio que ficam em Salvador, então eu não tenho como me deslocar até lá, mas eu dedico uma quantidade de horas. Então, para você ver que eu não preciso necessariamente estar no local para prestar ação voluntária. Eu posso fazer isso à distância. Eu posso fazer através de e-mails, a gente começar a mobilizar recursos, né, para ajudar algumas instituições. Tudo isso requer um tempo, mas eu não necessariamente preciso estar no local prestando aquele serviço efetivamente. Um contador, por exemplo, muitas vezes ele nem conhece a instituição a qual ele está prestando serviço voluntário, mas ele recebe lá a demanda que ele precisa executar, gasta uma quantidade de horas para fazer aquilo dali e está no seu local de trabalho. Só que ele tem um tempo que ele precisa dedicar para fazer aquilo dali, né? E hoje, Edileuza, como você falou, né, através das ferramentas sociais, da tecnologia, você está qualificando esse voluntariado. Você pode fazer essa mobilização com um grupo que nem você conhece em outro estado, em outro país, mas que vocês se comunicam e que essas pessoas comunguem com a mesma ação que você está fazendo aqui, e a pessoa capta alguma coisa e te traz para cá, te manda para cá. Exemplo bem claro foi uma campanha de doação de livros que a gente fez na escola, de um projeto que necessitava de uma quantidade de livro de educação infantil para criança, de história, e a gente captou recurso com pessoas que a gente nem conhecia. A gente mandou e-mail e essas pessoas, a gente recebeu doação de livros de vários lugares do Brasil. Interessante. Padre, o senhor acha que atualmente são mais os homens ou as mulheres que se interessam pelas ações voluntárias? Olha, tivemos aqui no Brasil a Jornada Mundial da Juventude. E a Jornada Mundial da Juventude apresentou aqui no Brasil e trouxe do mundo todo pessoas voluntárias. Voluntários para o trabalho de preparação da jornada, depois, durante a jornada e pós-jornada. Algo que foi muito marcante, muitos casais, marido e mulher, jovens namorados, que vieram juntos para o trabalho voluntário no Brasil. Então, essa relação, se é mais homem ou se é mais mulher, eu acredito que os dois sentidos são tocados. Agora, uma coisa muito oportuna para dizer é a questão da razão. É preciso dizer que, para o trabalho voluntário, é preciso dar razão da fé no trabalho voluntário. Como São Paulo vai dizer, né? É preciso dar razões de fé daquilo que você crê. Para o trabalho voluntário, é preciso dar razões. Falávamos aqui sobre a questão da formação. A pessoa tem que saber por que está exercendo, o sentido e o significado da coisa. Por isso, é preciso saber a sua identidade como voluntário. Qual é a sua tarefa, qual é a sua missão, qual é a formação que eu posso buscar para isso. E diante disso, o Santo Padre, o Papa Francisco, tem chamado a Igreja para olhar a questão do idoso. O Papa está dizendo aí, porque tendo o exemplo da Europa e da Argentina, onde a juventude está esquecendo os idosos. Aí o Santo Padre está chamando a Igreja também para olhar para uma pastoral mais para os idosos. Mas, para você ir aos idosos, você tem que ter toda uma preparação. Você não pode ir de qualquer forma para encontrar com uma pessoa idosa. Você tem que ter toda a informação do seu caráter, da sua pessoa, como é que um idoso se comporta, entendendo também a cultura, os métodos, o jeito do idoso. Então, é preciso, para um trabalho voluntário, todo um sentido de uma preparação, de uma formação. Você, de fato, você encontrando é uma coisa, lendo é outra, mas é preciso uma prévia preparação, uma prévia formação para o encontro entre essas modalidades de vida.
Com certeza. A gente falou da questão da qualificação, que é muito importante para se prestar um serviço de qualidade. Eu tenho muitas perguntas ainda aqui, mas a gente tem perguntas nas ruas da população para vocês. Vamos ver a primeira pergunta. Eu pergunto assim, o que poderia incentivar mais o serviço voluntário, como por exemplo os bombeiros voluntários e outros que prestam serviço à comunidade? Então, Edna, você pode responder isso para a gente, o que poderia incentivar mais? A gente falou da questão, né, que falta um pouquinho disso. O que você acha que poderia colaborar para esse incentivo? A iniciativa privada precisa investir bastante nesse ponto. O poder público também precisa. E as entidades sociais, elas já vêm fazendo esse trabalho, né? A partir do momento que você apresenta o trabalho, no caso, no meio que trabalho em duas instituições, você apresenta o trabalho para os pais, você convoca esses pais a estar junto com você naquela ação. Esse ano, a gente deixou um cadastro lá, quero ser voluntário na escola, e colocou vários pontos lá. Eu sei fazer isso, consertar luz, marceneiro, pedreiro, carpinteiro, vendedor para vender os produtos da escola, que é o nosso trabalho, né? Transmitindo para o próximo. E lá a gente foi descobrindo algumas dessas pessoas que vieram. Poucas pessoas, que a gente está começando, né? As pessoas ainda não estão abertas totalmente. Você, quando lança determinada proposta, poucos aderem. Com o passar do tempo é que você vai ver um número maior. Mas a aceitação foi boa. Conseguimos ter algumas mães que se tornaram hoje organizadoras dos eventos, que pensa como vai ser os eventos. Então, a partir daí, você já está dando um mecanismo para que ela prove daquela ação voluntária e que, quem sabe, ela seja uma voluntária futuramente. E uma outra forma de você começar a fomentar isso também, que inclusive é permitido na legislação, na lei que trata do voluntariado, né, é a questão da ajuda de custo, porque hoje a gente tem muitas pessoas que estão desempregadas, têm a boa vontade, querem fazer, mas não têm a condição, como a gente falou antes, né, de subsidiar o seu transporte, de subsidiar a sua alimentação. No caso dos bombeiros, por exemplo, eles utilizam muitos materiais para fazer a sua ação, certo? A Brigada Voluntária, eu já participei, e eles têm um custo operacional com aquela ação ali, e muitas vezes o que falta para que aquilo se motive mais ainda é esse recurso, né? Então as pessoas acham, porque eu sou voluntário, eu tenho que arcar com todas as despesas. Às vezes eu tenho uma vontade, mas eu não tenho a condição de arcar com aquilo dali. Verdade. Então auxiliaria bastante se fosse viabilizar essa questão do transporte, da alimentação deles. Às vezes você quer fazer uma ação que precisa de um material gráfico, alguma coisa, você não tem a condição de fazer